Olá pessoal, na aula de hoje vamos tratar de fenômenos relacionados à natureza, e à propagação da luz, certo? Então nada mais justo do que a gente começar a pensar, no que é a luz, O que é a luz? A primeira pergunta que podemos pensar um pouquinho, de fato, o que é a luz? Sir Isaac Newton, em meados do século XVIII, propôs uma explicação bastante considerável e bastante aceita por um tempo, que a luz ela tinha uma característica corpuscular, ou seja, a luz era composta de partículas de luz, e essa explicação, essa definição perdurou e foi aceita por um tempo considerável. A gente tratava a luz como um conjunto de partículas, Já um tempozinho depois, um cara chamado Christian Huygens propôs a natureza ondulatória da luz. Então a gente tinha duas definições para o mesmo fenômeno. Isso era bem aceito porque alguns fenômenos antes da virada do século XIX para o século XX eram explicados dessas duas maneiras. Por exemplo, se você fosse analisar a expansão de um gás ideal, você teria que tratar essa interação de forma corpuscular. Agora, para você explicar, digamos, como é que eu falo e você ouve, ou seja, a propagação sonora, você deveria tratar como onda. Então, as duas definições se complementavam, digamos assim. Mas para a gente, vamos dar uma definição aqui para a nossa aula, nossa aula de hoje. Luz nada mais é do que o agente físico que, em contato com os órgãos visuais, causa uma sensação de visão, certo? Eu vou escrever aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então, a luz é o agente físico que em contato com os órgãos visuais causa a sensação de visão, certo? De visão. Veja que é intuitivo imaginar se ela causa, se ela entra em contato, então ela se propaga, E Einstein, juntamente baseado nas equações de Maxwell e na teoria que ele propôs da relatividade, chegou a um valor considerável, aproximado de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade de propagação da luz no vácuo. Porém, no nosso dia a dia, não há vácuo. Então, como é que a gente consegue ter essa sensação de visão? Porque a luz se propaga em meios diferentes. E é justamente a próxima pergunta que a gente vai tentar responder, justamente essa. O que acontece com a luz quando ela muda de meio de propagação? Ou seja, ela está vindo em um meio, se propagando em um meio e entra em contato com um meio diferente. O que acontece com ela? Certo? Então, digamos, e veja, a gente pode tratar essa propagação ou olhando para ela como um conjunto de partículas, chamada fóton. Cada fóton de luz deixa um rastro que a gente costuma chamar de raio de luz, um rastro retilíneo, ou a gente pode analisar, olhando para esse conjunto de partículas, o movimento ondulatório. Então,
Imagine que você está aqui em um meio A, um meio, digamos A, e aqui um meio B. Nessa situação, você tem um raio de luz vindo nessa direção aqui, do meio A, e entra em contato com o meio B nesse ponto. Por uma questão de didática e para explicar o fenômeno mais adiante, esse pontinho aqui, geometricamente, ele pode ser considerado a origem de uma reta que a gente chama reta normal, a incidência de um raio, certo? Então, beleza. A gente está vendo que vem um raio de luz e a pergunta é exatamente essa: o que acontece com a luz quando ela se propaga em um meio A, digamos, e passa para o meio B? O que acontece com ela? Para ajudar nessa resposta, né, a gente tem que definir dois fenômenos. O primeiro fenômeno é chamado de reflexão da luz, né? Da luz, obviamente. E o segundo, refração da luz. Ora, quando você percebe que esse raio de luz, após incidir, após entrar em contato com um meio diferente, esse raio volta para o meio original, esse fenômeno é chamado de reflexão da luz. Esse fenômeno é chamado de reflexão da luz, ou seja, você tem esse raio original, o raio incidente, após entrar em contato com um meio diferente, ele retorna para o meio original. Esse fenômeno é chamado de reflexão da luz. E aí você tem a primeira característica desse fenômeno, que é o quê? O raio incidente e o raio refletido estão no mesmo plano. Ou seja, a gente pode escrever aqui os raios refletidos, incidentes, e os raios refletidos são coplanares, né? Ou seja, estão no mesmo plano. É intuitivo pensar então que quando esse raio de luz, né, consegue ultrapassar, ou seja, consegue se propagar do meio original para o meio secundário, né? Ou seja, quando você tem esse fenômeno de passagem desse raio de luz para o meio diferente, esse fenômeno é chamado de refração da luz. Você tem um raio original, um raio incidente, após entrar em contato com um meio diferente, ele consegue se propagar desse meio diferente. E esse fenômeno é chamado de refração da luz. Certo? Outro ponto interessante na refração da luz e na reflexão da luz é o seguinte. Esse ângulo aqui, esse ângulo entre o raio incidente e a reta normal, vou chamar esse ângulo aqui de θi, digamos assim. Esse ângulo aqui é igual ao ângulo formado pelo raio refletido com a mesma reta normal. Então, vamos botar aqui θr, ou seja, o raio incidente e o ângulo incidente e o ângulo refletido são iguais. Outra característica aqui da reflexão: o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, certo? E na refração da luz a gente tem uma lei famosa, que é a lei de Snell,
que fala o quê? Ele relaciona o seno do ângulo incidente vezes esse cara aqui, que eu vou chamar de índice de reflexão ou de incidência, vai ser igual ao seno do ângulo refratado, né? Eu vou chamar aqui de ΔT, vezes o índice relacionado à refração. Esse índice aqui, que estou chamando N, esse cara aqui, é a razão entre a velocidade da luz e a velocidade com que esse mesmo raio refletido ou refratado vai ter ao se deparar com o meio. Ou seja, esse cara aqui, esse índice de refração, é um número, é um escalar, porque trata da razão entre a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio, ou seja, A, B, ou seja, no meio que ele está se propagando, certo? Outra forma de apresentar essa mesma lei, né? Se você considera o coeficiente, a razão entre os senos dos ângulos, N2 sobre N1, você também pode escrever N21, também dá no mesmo. E claro, né? Veja que esse cara aqui é um escalar, então você sempre vai ter o quê? Que a razão entre o ângulo de incidência e o ângulo refratado vai ser uma constante. Essa é a lei de Snell. E para uma melhor, né, observação e entendimento desse fenômeno, do fenômeno de reflexão e de refração da luz, a gente vai usar um software numa plataforma digital chamada FET Colorado. Esse software está aqui, a descrição dele. Quando você clica no link de acesso à plataforma de simulação FET Colorado, você tem essa página inicial, já escolhendo a opção luz e radiação e o software chamado desvio da luz, certo? Então, no software de desvio da luz, você tem essas três opções aqui de cenários, né? A primeira opção, que é que a gente vai usar, é a opção intro. Você clica na opção intro e você vê, você é levado para um cenário similar ao que a gente tinha no quadro, né? Tinha no quadro que 2 meios diferentes, né? A gente tinha desenhado também aquela reta normal, que seria para mostrar onde é que o raio vai incidir ou não, né? Então você tem aqui toda informação a respeito desse meio em branco aqui, está contido nesse quadradozinho aqui do lado. Então você tem aqui que esse meio é o ar com índice de refração igual a 1. O outro meio, em azul, é o meio aquoso, aqui você tem água, certo? E com índice de refração igual a 1,33. Então a primeira coisa que tem que observar é o que é que isso aqui? Isso aqui representa um laser, ele vai gerar, né? Ele vai fazer com que saia ou a luz em forma de raio ou em forma de onda. A gente vai escolher a opção raio, que já está aqui. Vamos clicar no centro do laser. Então a gente já verifica que aqueles fenômenos que eu listei no quadro, ou seja, você percebe que aqui há o raio incidente, aqui há o raio refletido, ou seja, já percebe a reflexão da luz, e aqui também no ponto de origem da reta normal, você tem o feixe refratado, certo? Agora, aqui no canto inferior da tela, vamos escolher a opção mais ferramentas. Na opção mais ferramentas, você já viu que muda um pouquinho, né? Você ainda continua com 2 meios, aquele laser você pode ligar novamente e você percebe a mesma situação anterior, e você escolhe a luz monocromática, ou seja, com uma só cor. Vamos deixar ela vermelha mesmo, você pode escolher qualquer uma das cores aqui, mas vamos trabalhar com vermelho, certo? Então vamos verificar a primeira coisa que eu falei. A primeira coisa que eu falei é que os raios incidentes e os raios refletidos estão contidos no mesmo plano.
A gente percebe que realmente estão contidos no mesmo plano. E outra coisa que eu falei foi o seguinte, que o ângulo do raio incidente com a reta normal e o ângulo do raio refletido com a reta normal são iguais. A gente pode verificar isso ou pegando o transferidor aqui nessa opção mais ferramentas e medindo esse ângulo, você coloca o transferidor bem no centro, aqui, dá para você medir, então você percebe que tem aproximadamente 37 graus, né, de cada lado, ou com uma coisa mais prática, né, uma coisa mais prática, você escolhe aqui na opção inferior esquerda a opção ângulos, e você percebe aqui realmente que esses ângulos aqui são iguais, certo? São iguais. Vamos agora, a partir dessas informações, dos ângulos incidentes, né, e o ângulo refratado, vamos verificar a primeira lei de Snell, né? Vamos verificar a lei de Snell. Vamos fazer uma continha matemática agora, né? Vamos lá para o quadro. O que é que a lei de Snell diz, né? Que a razão entre o seno do ângulo incidente e o seno do ângulo refratado é igual à razão entre os índices de níveis diferentes, certo? Então vamos lá, vamos tentar descobrir quanto é que vale esse θt, certo? Então na figura a gente vê que o θi é 45 graus, N2, que é a água, né? Que envolve 1,5, propagação na água, e o N1 no ar, aí 1. Ou seja, 145 graus dividido por 180t vai ser igual a 1,5 sobre 1. Ou seja, isso é igual a contar o 145 graus, raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2, 1,5 dividido por 1 é 1,5, vezes o seno de θt. Então, seno de θt é igual a raiz de 2 sobre 3. De θt vai ser igual a raiz de 2 sobre 3. Isso aqui é aproximadamente 0,47. Então, o que, é que a gente tem? Que o seno de θt é igual a 0,47, ou seja, isso é seno menos 1 de θt, ou A, cujo seno vale 0,47, vai dar um número de aproximadamente 28,1 graus. Certo? O que se verifica no Sol. Então, de fato, a lei de Snell ela é verificada, a gente pode observar, de fato, esse comportamento da refração da luz, né? Tanto a refração como a reflexão a gente usa para explicar essa propagação em meios diferentes. Então, depois de verificar essas aplicações da lei de Snell para refração e reflexão, vamos brincar um pouquinho ali com o software. Então, na opção aqui, ângulos, você desativa e vai aqui na opção agora, material A, e escolhe um meio que você não conhece. Então, um meio chamado mistério. Qual a primeira coisa que acontece? Não há refração. Por que não há refração? Você tem um meio desconhecido aqui incidindo sobre o vidro. Poderia ser qualquer outro meio aqui. Então, você percebe que não há refração. Por que não há refração? Então, vamos variar aqui a posição desse laser e ver o que acontece.
Ó, aconteceu a refração. Então, intuitivamente, a gente pode perceber que há um limite. Qual o limite? Um ângulo limite. Há um ângulo limite para o qual é preciso o raio incidir para que haja refração. Se a gente chega aqui nessa opção sem refração e novamente coloca a opção ângulo aqui, e a gente vai variando essa incidência de raio, a gente vê que o ângulo limite nesse mistério para que haja refração é aproximadamente 38,3 graus. 38,3 graus. Então, com isso, a gente pode descobrir, né, qual é esse ângulo N. E aí eu deixo como atividades para vocês. Veja, você tem o ângulo de incidência, 38,3 graus. Você tem o ângulo de refração. Você tem o índice do meio refratado e aplique diretamente a lei de Snell e calcule quanto é o N. Legal? Mais uma opção, e para fechar essa reflexão, essa aula sobre reflexão e refração, vamos estudar uma coisa muito interessante e vou contar um pouquinho da história para vocês. Isaac Newton, né? Estudando os fenômenos relacionados à luz na metade do século XVIII, ele pegou essa luz proveniente do Sol, que a gente chama luz branca, luz policromática, né? Até então, ele só via a luz como uma luz de uma fonte, né, solar ou que ele tinha à disposição na época. Ele pegou um feixe de luz branca e fez incidir sobre um prisma. E ele se deparou com algo que a gente vai tentar reproduzir aqui, certo? Então vamos aqui nessa opção mais ferramentas, ao lado dela está escrito aqui prisma. Vamos colocar aqui o prisma, certo? Então imagine que você tem aqui um laser e escolha do lado direito aqui a luz branca, e escolha a opção aqui embaixo de prisma, certo? Então vamos tentar voltar no tempo e se deparar, simular o que Newton viu. Incida a luz sobre esse prisma e olha lá o que a gente consegue perceber. Ó, aqui no cantinho, perceba o seguinte, que quando a luz branca se propaga sobre o prisma, através do prisma, né, os raios refratados, né, eles saem aqui com uma mistura de cor. Veja que interessante. Entra a luz branca e sai várias cores, né? Percebam que as cores do arco-íris, né? Então, quando Newton se deparou com esse fenômeno no seu laboratório, ele exclamou: espectrum em latim quer dizer fantasma. Então ele não sabia explicar o que era isso. Ele incidiu uma luz até então na cabeça dele de uma cor só, uma luz branca, e saiu do prisma uma decomposição, né, de cores, né? Ou seja, ele deu a isso o nome de dispersão, né? A luz ela tem essa característica também de dispersar, e a luz branca é constituída das 7 cores do arco-íris. Por isso que o nome vem, né? Espectro. Esse espectro vem dessa exclamação que ele fez, né? Spectrum, um fantasma, né? Então, só para a gente perceber essa maravilha, né? Essa maravilha que é a curiosidade, é você fazer experimentos e tentar compreender, tentar explicar por que isso acontece. Certo, pessoal? Então vamos parar por aqui. Poderia abordar muito mais coisa aqui no experimento, no software, mas vamos deixar para vocês brincarem um pouquinho. Valeu? Um abraço.